As coisas do Egito tentaram me definir, mas percebi que na beira do rio o Senhor já estava ali. Sobrevivi, cresci aqui, mas sei da onde sou e pra onde eu vou. Não sou o que disseram que eu sou, estou de pé. Não vou perder a fé no Deus de Abraão. O Egito não ganhou meu coração. O eu sou o que sou revelou seu amor, queimou tudo que há em mim, que há em mim. O eu sou o que sou revelou seu amor, queimou tudo que há em mim, que há em mim. Cresci aqui, mas sei da onde sou e pra Paz do onde Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Que a gente não sabe, talvez você tá aí varrendo a casa e tá ouvindo o podcast, tá ali trabalhando e tá com um fonezinho. Mas mais uma vez estamos aqui no podcast Bolsa de Mulher. Josi, seja muito bem-vinda à nossa mesa. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui de novo. Nós estamos aqui mais uma vez com a psicóloga Miriam, para vocês verem como a gente está precisando de psicólogos, porque são muitos os assuntos, até em assuntos que às vezes estamos com outros convidados ou que só nós, e a gente começa a pensar, olha, isso daqui na psicologia dá pano pra manga, né? E o assunto que a gente vai conversar hoje, eu tava pensando como ele realmente se encaixa em vários outros que nós conversamos, que é sobre a influência do nosso passado, de ações, de decisões ou de situações que aconteceram com a gente sem que nós quiséssemos, como isso influencia o nosso hoje, o nosso presente e até mesmo o nosso futuro, né? Então, pensando, nós conversamos no último podcast sobre ninho vazio e ninho cheio. Tem muitas questões lá do passado, de repente do que os filhos viviam na casa dos pais, e isso agora vai se transportar para a vida presente de casado. Falamos já também sobre violência doméstica. Muitas vezes é algo que já começa na infância, de algo que tu vivenciou em casa, e a mulher, quando vai procurar um esposo, acaba sendo de alguma forma atraída por alguém que vai fazer mal, ou o menino viu isso dentro de casa e acaba replicando. Então, Miriam, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Que nós nascemos, Deus já coloca em nós uma personalidade, vai nos formando, a gente vai crescendo, vai vivendo algumas experiências boas, ruins, e muitas vezes não é só, esqueci, passou, ficou lá para trás. Às vezes ficam uns resquícios, né? Talvez um comportamento, a pessoa tem um tipo de comportamento e pensa, nossa, por que eu ajo dessa forma? E pode estar ligado a algo que aconteceu no passado, né? Um trauma também, já conversamos sobre isso. Já tô aqui retomando uns assuntos que talvez você ainda não viu. Já volta Aproveita lá e dá uma olhadinha. Né? Mas como é que isso funciona? Como é que a psicologia trata isso também? Tem uma né, das linhas assim da psicologia que a gente trata assim como crenças centrais, né? Que são coisas que a gente ficou assim como se fosse um funcionamento inicial e depois a gente acaba lidando com as coisas tudo de uma mesma forma, né? Então, essa é uma forma. Já assim, trazendo para a psicanálise, vamos dizer assim, que a gente se diz assim que a gente tende a se desenhar tudo de novo, de acordo com o que a gente está acostumado a vivenciar as coisas, a gente tende, de acordo com o passado, a se desenhar novamente, a se montar a cena novamente em torno da gente. Então,
às vezes a gente tá, ou passou, né? E isto também tem... e isto faz diferença, às vezes, até quando a gente aceita Jesus, que a família anterior, né? Às vezes vivia situações de violência. Ou o pai era alcoólatra, ou a mãe tinha alguma situação. Então, os filhos trazem as memórias daquela família, do passado, vem aquela história também de sofrimento. A gente sempre fala, sempre até 3 gerações, vem aquela história de sofrimento, aquele funcionamento. Então é quando a gente, né, ou através da psicoterapia se trabalha isto e se conversa sobre isto e tenta se mudar esse funcionamento, né? Às vezes, né, que as pessoas também dizem, né, que se fala muito, né, na igreja até não se fala muito, mas as pessoas falam, eu tenho o dedo podre, só namoro pessoa de tal situação porque eu tenho o dedo podre. Porque às vezes as pessoas estão acostumadas de uma forma de funcionamento, trazem do passado algumas memórias, algum tipo de funcionamento e tendem a procurar parceiros já de acordo com que já tinha aquele funcionamento familiar, né? E quando vem, já estão novamente naquela cena, naquele funcionamento, né? Então, aí é que está esse, e nem é atravessamento, esse formato do passado, né? Às vezes as pessoas criam costumes, né? Como se fosse coisas que ficam como se fosse cristalizadas, funcionamentos cristalizados. E às vezes a gente só consegue mexer nesse funcionamento através da psicoterapia, né? Também, claro, né, a gente acredita, né, em Cristo, que às vezes ele vai lá, né, e também ele faz também, né, mas que lá quando a gente faz a psicoterapia, quando a gente vê que a pessoa está em sofrimento devido àquele tipo de funcionamento, a gente vai e a pessoa se dá conta daquilo. E a partir do momento que ele se dá conta daquilo, que aquele funcionamento ele traz há muito tempo e aquilo está gerando para ele sofrimento, então, né, a gente tenta ali, né, mexer naquele formato ali de ser. Às vezes tem pessoas que só querem servir, não conseguem ser servidas em nenhum momento, né? Tem outras pessoas que só querem ser servidas, que não se dispõem em nenhum momento a servir as outras pessoas, né? Outras pessoas só querem receber afeto e não se dispõem a, né, devolver esse afeto. Então, vamos dizer, são modos de funcionamento, né, que a gente tenta, né, através ali da psicoterapia mudar. Tem pessoas também que estão acostumadas, vamos dizer assim, que a gente fala, né, muito em conquistar o amor da outra pessoa à unha, né? Ou por chantagem. Então, se tu não me der amor, eu vou fazer tal e tal coisa. Se tu não me der amor, eu vou quebrar todo o teu carro. Se tu não me der amor, eu vou queimar todas as tuas roupas, viu? Então, essas coisas que a gente... São funcionamentos, às vezes, muito doentios, mas que a gente vai lá e tenta mexer, porque foi a única forma que a pessoa aprendeu. Achar a raiz, né? Não, porque é uma coisa
que às vezes a gente ouve, eu falo assim, que isso é muito errado, né? É a síndrome da Gabriela Cravo e Canela, né? Que é o eu nasci assim, eu cresci assim, e você assim. E você assim. Então, sempre fui assim, aprendi assim, e a pessoa se fecha, e nós sabemos, né? Cristo, ele tá sempre transformando alguma coisa na gente. Esses dias uma amiga falou, eu acho que eu nunca vou saber tudo. E eu falei, realmente, claro. A gente nunca vai saber tudo, a gente vai estar sempre aprendendo, vai ver alguma coisa, isso daqui é um padrão, né? Às vezes fala, né, um padrão que tem que ser mudado, um ciclo que tem que parar, né? Ou já ouvi também, eu tenho feito um voluntariado com a minha igreja na fase. A gente conversa ali com os adolescentes, e um menino contando, ele já vive nessa realidade do tráfico há tempo por influência exatamente da família, né? Só que ele falou uma coisa que eu fiquei surpresa, porque eu não esperava ele dizer isso. Ele falou também assim, mas foi uma escolha minha. Quando ele tomou também a decisão de fazer algo errado, ele falou, mas eu também foi uma escolha minha. E eu tô tendo a consciência. Né? E depois ele ainda falou, eu vi. Então ele olha para trás e, eu vi tudo que aconteceu já com meu pai e eu não quero o mesmo para mim. Então, deixar isso para trás e falar, não vou seguir esse padrão, não vou seguir esse ciclo. Se eu sou dedo podre, né? Se eu tô sempre entrando num relacionamento errado, parar, né? E falar, mas por que isso acontece comigo, né? Pedir, Deus, me mostra. Né? Me traz a lembrança ou quando isso começou, se é algo que eu realmente vi na minha família, se é algo daqui a pouco até cultural, das amigas, porque alguma coisa está na moda e acaba repetindo-se também, né? Porque existe-se a possibilidade de fazer algo novo. Quebrar o ciclo, né? Geralmente vem de um contexto familiar, de acordo com o contexto familiar, né? E acredito assim que é quando a gente pensa também dentro de um contexto cristão, porque Deus quer o melhor para nós. E quando a gente fala em santificação, né, dentro do reino, falando espiritualmente, mas quando a gente fala também, né, nas nossas coisas, né, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, na nossa vida aqui, ele também quer o melhor para nós. Então, quando a gente pensa, né, que talvez em certas áreas da nossa vida, talvez eu não gostaria que fosse assim, mas quando eu me proponho a me aperfeiçoar, né, Deus está comigo. Ele quer que isso aconteça. Não só espiritualmente, mas nas outras áreas também, né? Que isto vá ocorrendo, e quando eu me dou conta que eu posso melhorar nessa área, né? Que talvez não quero continuar esse ciclo de sofrimento, né? Às vezes né? Conhecer uma pessoa, conhecer outra pessoa e segue sofrendo, né? E essa síndrome da Gabriela também é interessante, que às vezes a gente fala até, né, em irmãs dentro da igreja que às vezes, né, tem ressentimento, raiva, mágoa, né? Não conseguem se dar bem com outras pessoas dentro da igreja, né? Não consegue conviver com outras pessoas e vive em amargura, né? Por que não pode mudar, né? Por que não pode tentar viver melhor com as outras pessoas? E às vezes não é só as pessoas da igreja, às vezes é os familiares todos, né? Que não querem conviver. E né, se vocês me permitem, e às vezes, infelizmente, os familiares que não são cristãos, né, dizem, olha, é crente. Aí, né? É esses que queimam o filme da gente. Né? E daí, né, leva de uma forma, né, assim, né, distorcida, né, sendo que poderia, a gente não é perfeito, mas a gente está sempre tentando melhorar. E a gente tem uma tendência também a colocar desculpas, né? E se apoiar, porque é mais fácil a gente
dizer eu sou assim, me aceitem assim, do que eu me confrontar e entender eu preciso mudar. Por mais que o meio, e não adianta, o meio que a gente vive vai influenciar completamente, né? Tanto o passado, o meio que eu vivi, uma pessoa que cresce num lar violento, não quer dizer não, vai ser, mas ela tem aquela influência. O meio que a gente vive, ele vai direcionar, influenciar quem a gente é. Mas a gente não pode se apoiar nisso. Ah, porque na minha família todo mundo é brigão, eu vou ser também, eu não vou levar desaforo para casa. Não. E aqui a gente está falando principalmente no contexto de quem é cristão. Porque o evangelho, ele nos convida a todo instante nos confrontar e entender que a gente precisa uma transformação que ela é progressiva. Nem a Carol falou, né? Nunca vou saber tudo. Não. E nem vou estar no patamar ideal. Eu sempre vou ter alguma coisa a melhorar. Pode ver. Deus sempre trabalhou essa questão de... Por exemplo, quando o povo estava no Egito, eles estavam totalmente influenciados pela cultura do Egito. Aí Deus leva eles por um caminho e começa a revelar quem ele é, mostrar quem ele é. Eles veem Deus fazer, olha as 10 pragas, o que foram. Deus abrir mar vermelho, Deus mandar sair água da rocha e tantos milagres aconteceram. Aí é tão forte esse negócio no ser humano que quando Moisés está no Monte Sinai lá, que ele fica os 40 dias, né? Todo mundo conhece essa história que o monte fumega, aquela coisa. Deus está se revelando para Moisés e para o povo. O povo fica com medo do tamanho da glória de Deus. Só porque Moisés demorou, o que eles fazem? Vamos construir um bezerro de ouro e dizer que foi esse o Deus que nos tirou do Egito. Ou seja, eles estão se apoiando no quê? É o que a gente está acostumado. Não, e olha, esses dias eu tava lendo e também ouvi um vídeo sobre isso, né? Que pra gente, quando lê, dá uma agonia de pensar, meu Deus do céu, o que eles tinham na cabeça? Deles olharem e dizer, ai, olha só, Moisés, pra onde tu nos trouxe. Pelo menos lá no Egito a gente tinha o que comer. Lá no Egito a gente tinha não sei o que. Tinha onde ser enterrado. E daí, engraçado como o passado, ele ganha uma nova roupagem, assim. Às vezes, depois parece que passa é bom. um tempo... Aquilo que tinha doído muito, daqui a pouco, nem foi tanto assim. Então, imagina, eles eram escravos, daí estavam passando um pouquinho de dificuldade. Não, era melhor estar no Egito. Por que tu nos tirou de lá? O tempo todo a tendência era o quê? Olhar para trás. Mesmo sofrendo, eles olhavam, não, lá tá, porque eles estavam sendo desafiados a viver pela fé, porque Deus provia agora e eles eram provados um pouquinho mais adiante. Quando eles eram provados, o que eles faziam? Moisés, tu nos trouxe pra cá pra passar sede, pra passar fome, lá tinha cebola. Poxa, cebola! Por quê? Isso tá em nós. A gente não pode nem falar muito deles, né? A gente é igual. Deus faz um milagre hoje na nossa vida. Amanhã a luta aperta, o que a gente faz? Ai, Deus, por que tu não tá me vendo? Não, Deus muitas vezes está nos desafiando a viver pela fé. Ele não quer que a gente olhe para o nosso passado. Pelo contrário, o que Deus quer pra nós é que quando a gente olhe pra trás, a gente lembre das coisas boas que Ele fez na nossa vida. Tanto que Ele estipulou pro povo situações e festas pra fazer lembrar. Quando eles saíram do Egito, Ele estabeleceu a Páscoa. Vocês vão todo ano comemorar, porque eu quero que vocês se lembrem da onde eu tirei vocês. A festa dos tabernáculos, eu quero que vocês se lembrem que vocês foram peregrinos e moraram em tendas. Deus quer que a gente olhe pro nosso passado e lembre da bondade dele para nossa vida, as coisas que ele fez pela nossa vida. Claro, aquilo que é ruim, a gente precisa entregar para ele, dizer, Deus, eu preciso que tu cure, eu não quero ter essa lembrança ruim. Foi difícil ser escravo, mas eu vou me lembrar que eu fui escravo, mas que eu fui liberto. Eu vou lembrar da libertação, não do tempo difícil. E é tão forte isso que eu gosto daquela passagem em que Josué desafia o povo. Porque o povo tá todo se virando contra Deus, mesmo tendo visto tudo que Deus fez. E ele diz, vocês escolham quem que vocês vão servir. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. É um texto tão usado para culto de família, mas se nós olharmos o contexto, é desafiador. É desafiador, porque está em nós. A nossa natureza, ela vai nos puxar sempre para reclamar, para lembrar do difícil, do ruim, do não sei o quê. Mas a gente tem que olhar para o nosso passado e entender que o que nos trouxe até aqui
é a misericórdia e a bondade de Deus. Ah, mas foi tanta luta, mas tu chegou, foi no meio da luta que Deus te sustentou, foi no meio da dificuldade que Ele te proveu, foi na doença que Ele te curou, ou talvez tu está num processo difícil, mas que a gente consiga olhar e ver a mão de Deus na nossa vida de forma positiva e não como um Deus, né? Às vezes eles olhavam como se Deus fosse ruim, que tivesse só massacrando eles, quando na verdade Deus estava se revelando, mostrando quem Ele era. Então, a gente precisa ter cuidado, como a Carol falou, daqui a pouco a gente tá agindo igualzinho o povo, sabe? Tá reclamando, mas, né? E tanto que a consequência, eu tava pensando agora, né? A geração, aquela primeira geração não entrou dos na terra, espias, não entrou na Terra Prometida. Ficaram 40 anos. Olha o peso de uma escolha errada. E é isso, esse podcast é justamente isso. O impacto das escolhas, né? Do passado lá e as escolhas que a gente fizer hoje, o hoje vai ser o nosso passado daqui a pouco. O quanto eles influenciam. Quando os espias voltaram, 12 tinham ido. 10 vêm com um relatório. A terra é boa, é linda, é maravilhosa. Eles vêm carregando em 2 uma fruta. Então o povo olha, meu Deus, a terra realmente ela é boa. Aí eles falam, só que tem um detalhe. Lá a cidade é forte, fortificada, é um povo grande. Lá tem os descendentes dos Enaquim, são homens gigantes. Nós não vamos conseguir prevalecer contra eles. Aí tá toda uma nação gigante ouvindo 10 homens jogar um balde de água fria neles. Mas teve 2 que se posicionaram. Josué e Caleb disseram não. Realmente tem gigante lá, a cidade é forte, mas se o Senhor se agradar de nós, a gente vai conquistar. Nós vamos ser como gafanhotos sobre eles. Aquela nação toda teve uma opção ali de escolher acreditar nos 10 que estavam indo contra a palavra do Senhor, porque eles não estavam, os que acreditaram e confiaram em Josué e Caleb, não era só em Josué e Caleb, era a palavra de Deus, porque Deus disse que eles iam chegar. Então, a gente, várias vezes na nossa vida, a gente tem essa opção. Exatamente, né? Eles falaram, é difícil, mas peraí, Deus prometeu. Bom, então, se Ele prometeu, é porque Ele vai cumprir. Tipo assim, tem alguma coisa. Ele também já fez isso. Né? Eles viram o mesmo cenário. Só que alguns olharam com óculos da fé. De olhar, não, mas Ele foi fiel até aqui. Claro. Então, é muito importante a decisão que a gente toma, porque aqueles que disseram assim, a gente vai ir pra lá pra eles matarem os nossos filhos, fizerem as nossas mulheres de escrava, vão sofrer, não sei o quê. Aí a palavra que Deus dá pra eles é o seguinte, todos os que não acreditaram, esses filhos que vocês disseram que iam sofrer, eles vão herdar a terra. Eles vão chegar e vocês não. Olha que tristeza isso, gente. Eles peregrinaram por aquele deserto numa esperança de uma promessa que eles ouviram por mais de 400 anos e eles não alcançaram. Por conta de 10 ali, sabe? Que vieram. E se a gente analisar na nossa vida, quantas vezes isso acontece? Pessoas que, né? Ou situações que vão confrontar a nossa fé e aquilo que Deus nos prometeu, aquilo que Deus nos falou. E se nós bobearmos, quando vê a gente está sendo induzido, pensando, não, há consequência nas nossas escolhas. Eles daí, por conta disso, 40 anos ficaram rodeando ali pelo deserto, até que todos os que não acreditaram, toda aquela geração morresse. E Josué e Caleb, os que acreditaram, entraram. Então, as escolhas, né? E até vocês falando, né? E daí essa passagem também me lembra, assim, muito que hoje, né? Que a gente tem falado, assim, que é um mal do século, assim, que não vou falar o nome exato da doença, assim, mas que as pessoas, quando as pessoas não tomam decisões ou tomam decisões erradas, né? As pessoas costumam dizer, bom, eu não sou bem-sucedido porque tu não me deu condições de ser bem-sucedido, né? Eu não estou estudando porque tu me frustrou. Transfere a responsabilidade. Transferir a responsabilidade, né? Deixar aquela coisa assim, não, foi assim lá atrás, então olha aí, agora não tem mais o que eu fazer. Isso. Então eu também percebo assim, que com eles também foi assim.
em muitos momentos da trajetória deles, né? Eles transferiram a culpa das coisas que eles poderiam ter agido de outra forma, poderiam ter tomado outro posicionamento, né? Até o que a gente também está falando de acordo com o que as experiências do passado, que os ancestrais deles tinham tomado, né? Mas eles resolveram transferir a culpa, dizer que as outros ou alguém era culpado por eles estarem naquela situação e não, né? Dizer, não, eu então vou enfrentar essa situação. Eu assumo a minha parcela. A minha parcela e vou tentar fazer diferente, né? Eu vou tentar, então, estudar mais. Eu vou tentar, então, né? Agora, né? Me prostrar diante de Deus e assumir a minha culpa e tentar fazer diferente. No fim, se for pensar o tempo que se perde reclamando, né, dizendo, não, porque se meu pai tivesse feito isso, não, porque se tivesse sido assim, mas é que eu tô agindo assim agora por causa de tal coisa. Daí, pra ver, nós somos cristãs, a gente não vai colocar a culpa no signo, né? Mas a gente acaba achando... Espero que não, né? Se você fazer isso, deixa eu te dizer que não tá dando. Pelo amor de Deus. Mas a gente substitui o signo, às vezes, por outras coisas. Acredita no acaso, coincidência. Não, mas é que, fizeram isso pra mim, foi assim. E daí no tempo destino. que tu fica, ou é o destino, ou tu fica na comiseração, ou tu fica na reclamação, ou procurando alguém pra culpar, em vez de parar e pensar, o que a gente faz a partir de agora? Né? Né? Parar, às vezes a gente não tem essa questão de parar para analisar as coisas, para pensar, para fazer uma autocrítica, né? Porque é muito mais fácil, transferir a responsabilidade. Botar pro outro, né? E achar que, não, começou assim, agora eu me deixo e talvez não faça o que realmente pode ser o mais difícil, que é fazer diferente. Minha família fazia assim até hoje. Né? Sabe, ciclo de álcool, alguma coisa. Não, mas eu vou ser aquela primeira pessoa a fazer diferente. E olhar para o que aconteceu e dizer, esse vai ser o meu testemunho. Isso é uma coisa também que eu já ouvi várias vezes. A tua dor ou o que aconteceu lá atrás pode virar o teu testemunho. E tu vai olhar para aquilo não mais com aquela dor, né? Como sempre se fala, né? A ferida não tá mais aberta. Ela tá ali, mas ela tá cicatrizada. Então tu vai dizer, olha, aconteceu isso comigo, mas olha o que Deus fez. Né? E ainda, muitas vezes, esse teu testemunho, ele consegue ajudar muitas pessoas naquela área, né? Às vezes a pessoa passou um trauma, algo muito difícil, e ela não apenas gera um testemunho, mas ela consegue falar com propriedade, né? Uma experiência vivida de algo que eu tenho autoridade sobre esse assunto, porque eu vivi isso. E eu acredito que é isso. A gente precisa ter um entendimento que eu não tenho poder para mudar o meu passado. O que eu vou fazer então? Daqui pra frente, agora o meu futuro eu tenho poder, tá na minha mão, depende só de mim. O que eu vou fazer daqui por diante? Eu vou escolher viver uma vida de sofrimento e olhar e achar culpados e falar que é isso, ou eu vou simplesmente agora eu vou olhar pro meu futuro, eu vou ser diferente, que nem a Carol falou, daqui pra diante. Eu não quero que esse ciclo, minha mãe foi assim, minha avó foi assim, nenhum casamento deu certo até hoje na minha família, porque e a gente se conforma. Não, a gente não pode se conformar. Nenhum deu certo, pois o meu vai dar. Só que o que é a garantia? É Cristo. Se Cristo entrar, Jesus entrando muda tudo. Porque Ele vai fazer aquilo que a gente não pode. Porque a verdade é que a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe como fazer. Agora, se a gente se humilhar, que nem tu falou, sabe? Se humilhar mesmo e reconhecer, Deus, ajuda aqui, eu não quero viver, eu não quero que esse ciclo se repita. O que eu tenho que mudar? Me ajuda, me dá sabedoria, abre meus olhos. A gente precisa se humilhar e voltar a buscar, orar, fazer propósito com Deus, sabe? Orar de madrugada, jejuar por um casamento. Hoje as pessoas começam a recorrer para tudo que é lugar, o que não é um problema. Se tiver que buscar uma psicoterapia, busque uma terapia de casal, busque aqui. Nós estamos dando exemplo só de casamento, mas
e Deus. Não deixa para ele ser o último recurso. Primeiro Deus, daí ele vai te mostrar. Ele vai mostrar para onde correr, o que fazer, se é tempo de silenciar, se é tempo de confrontar, tudo ele mostra, tudo ele revela, tudo, mas a gente tem que fazer a nossa parte, buscar um direcionamento, buscar uma direção. Então, às vezes a gente fica sofrendo naquele, que nem o hamster na gaiolinha, Exato. não sai do lugar e fica ali preso naquela bolha de sofrimento. E às vezes entra o que eu acho muito ruim, prejudicial, e tem pessoas que entram pra isso e parece não enxerga, tu entra no vitimismo daí. Que daí tu olha, primeiro que daí o teu problema é o maior do mundo, não consegue nem enxergar, às vezes, que tem pessoas sofrendo do teu lado também, mas o teu problema é o maior e é o pior de todos. E tu não consegue avançar daquilo ali. Porque daí tu fica naquela lamúria, naquele sofrimento, tentando achar os porquês. Por que eu fui a vítima? Por que fizeram isso comigo? Por que eu fui traída? E não consegue avançar. Então a gente precisa, às vezes, se despir, sabe, dessa... É óbvio que o ser humano é a nossa tendência a tentar se justificar e buscar respostas, mas nem sempre a gente vai ter resposta. É isso que a gente precisa entender. Nem sempre a gente vai ter uma resposta, um porquê de determinadas situações. Mas a gente pode tentar buscar soluções, ainda que não tenha as respostas. E às vezes, né, até essas pessoas também, né, que a gente fala também, né, que a gente também tem, às vezes, né, dentro, né, da minha profissão, a questão da medicação, às vezes, né, também às vezes pode dar auxílio também para quem possa se abrir, né? Sim. E eu sempre digo, né, às vezes tem pessoas, até dentro da igreja, que a pessoa entra na porta, parece que tu escuta ele carregando aquelas correntes do passado. Como uma âncora, né? Sim. Prende. E não sai. Né? Outros entram aonde ele tá, parece que tá aquela nuvenzinha de chuva. Né? Nuvem porque negra. É isso, porque ele tá sempre reclamando, ele reclama de tudo, ele reclama do ar, ele reclama da cadeira. Nada tá bom. Se tá quente, tá ruim, se tá chovendo, tá ruim. Tudo tá sempre ruim, né? Isso nos lembra o povo de Israel também. Né? E os outros. Então, às vezes também, né? Às vezes se tem também um recurso para ajudar, né? E a partir daí também a questão espiritual também, né? Acho que tudo se agrega, né, para que se tenha Por isso que é muito boa essa ajuda. Você pode procurar os seus líderes, seus pastores, uma psicoterapia, porque a pessoa que tá ali, e talvez ela já tá há tanto tempo e viu isso tantas vezes, esse ciclo, esse padrão, que nem ela percebe que aquilo ali é ruim. Então ela precisa de alguém de fora para dizer, olha só, não é bem assim, né? Porque como a gente já comentou aqui, comentamos em outros podcasts, né, de estar vivendo uma situação e achar que todo mundo vive assim, porque viu os pais, viu os avós, então... Aquilo se normaliza. O que pra gente, a gente olha e pensa, meu Deus, como é que ela não notou que isso tá errado? Mas ali na cabeça dela, né, desde a infância foi se construindo aquilo. Então, às vezes, precisa realmente de uma pessoa de fora pra vir mostrar, não, peraí, vamos ler a Bíblia aqui, vamos dar uma olhada em algumas coisas. Porque existe uma outra forma. E acho interessante, né, vocês comentando agora também, falando, né, sobre o povo de Israel, que eu estava vendo também documentário, né, sobre por que foi escolhido Moisés, né, porque ele estava fora daquele contexto, né, que eles estavam tanto tempo naquela dor, naquela amargura, né, naquela situação, e ele foi porque ele conseguia ver aquela situação de outra ótica, né, de fora, para conseguir, né. Então, às vezes também, quando a gente fala, né, em pedir ajuda dos líderes, pedir ajuda, né, de uma pessoa mais, às vezes, mais sensata, que tu vê que é mais, né, então, como é importante, porque daí é uma visão de fora, né, que vai saber ter outro olhar sobre aquela situação que às vezes tu nem percebe, que tu tá há tanto tempo naquele ciclo que a gente também chama de ciclo vicioso, né, que tu nem percebe, né. Quem tá no meio do furacão acaba não conseguindo ver, chega uma pessoa de fora e pensa,
Nossa, é verdade. Uhum. É, isso mesmo. Mas eu acho, então, que vamos todos hoje sair com a cabecinha. A fumaça não era só no monte, a gente tá com o cérebro fritando, né, de tantas coisas. Porque acho que isso é algo que todos nós podemos tomar para si e pensar, né? O que talvez tenha sido um padrão na minha vida que eu quero mudar. Talvez no meu jeito de tratar as pessoas. Eu respondo muito rápido, não sei. Aí tu vai pensar na tua e tu vai nos contar, se sentir à vontade, o que falou mais contigo aí nesse podcast. Foi muito bom, foi realmente muito bom. Miriam, muito obrigada mais uma vez. Miriam tá virando sócia do Bolsa de Mulher. Josi, muito obrigada também. Namã, que a gente esqueceu de comentar. Saudações ao nosso amigo Namã, silencioso. Mas então, meninas e moços e todos que estão assistindo, a gente fala, né? A gente tá com a cabecinha nas moças por causa da bolsa, né? Mas a todos vocês que assistiram, muito obrigada. Deixem aí a curtida, comentem, compartilhem. A gente também gosta quando mandam mensagem, quando vem falar com a gente, até pessoalmente. Assisti, tava muito bom. Conta o que tá achando. E que Deus abençoe a semana de vocês e até uma próxima. Boa noite. Boa noite. Deixar a cruz. Sem ela, ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou, porque Ele conhecia a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é o braço de equilíbrio pra você. Hoje a gente não entende, mas amanhã é que você vai colher. E as pegadas de Jesus é o que? São o mapa do tesouro.